Apocalipse, capítulo de número 13. Abramos a palavra de Deus, livro do Apocalipse, capítulo de número 13. Nós chegamos ao capítulo que, curiosamente, a maioria dos comentaristas concordam. A maioria concorda, eles estão em concordância com o significado do que aparece aqui no capítulo 13. Nós temos aqui a introdução à grande besta que vem do mar. Eu peço a atenção dos irmãos para a leitura da palavra de Deus, Apocalipse 13. Vi emergir do mar uma besta que tinha 10 chifres e 7 cabeças, e sobre os chifres 10 diademas e sobre as cabeças nomes de blasfêmia. A besta que vi era semelhante a leopardo, como pés como de urso e boca como de leão. E deu-lhe o dragão o seu poder, o seu trono e grande autoridade. Então vi uma de suas cabeças como golpeada de morte, mas essa ferida mortal foi curada. E toda a terra se maravilhou seguindo a besta. E adoraram o dragão porque deu a sua autoridade à besta. Também adoraram a besta, dizendo: quem é semelhante à besta? Quem pode pelejar contra ela? Foi-lhe dada uma boca que proferia arrogâncias e blasfêmias e autoridade para agir 42 meses. E abriu a boca em blasfêmias contra Deus, para lhe difamar o nome e difamar o tabernáculo, a saber, os que habitam no céu. Foi-lhe dado também que pelejasse contra os santos e os vencesse. Deu-se-lhe ainda autoridade sobre cada tribo, povo, língua e nação. E adorá-la-ão todos os que habitam sobre a terra, aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Se alguém tem ouvidos, ouça. Se alguém leva para cativeiro vai. Se alguém matar a espada, necessário é que seja morto a espada. Aqui está a perseverança e a fidelidade dos santos. Vi ainda outra besta emergir da terra. Possuía 2 chifres, parecendo cordeiro, mas falava como dragão. Exerce toda a autoridade da primeira besta na sua presença. Faz com que a terra e os seus habitantes adorem a primeira besta, cuja ferida mortal fora curada. Também opera grandes sinais, de maneira que até fogo do céu faz descer da terra diante dos homens. Seduz os que habitam sobre a terra, por causa dos sinais que lhe foi dado executar diante da besta, dizendo aos que habitam sobre a terra que façam uma imagem à besta, aquela que, ferida a espada, sobreviveu. E lhe foi dado comunicar fôlego à imagem da besta, para que não só a imagem falasse, como ainda fizesse morrer quantos não adorassem a imagem da besta. A todos, os pequenos e os grandes, os ricos e os pobres, os livres e os escravos, faz que lhe seja dada certa marca, sobre a mão direita ou sobre a fronte, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca, o nome da besta ou o número do seu nome. Aqui está a sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, pois é número de homem. Ora, esse número é 666. Vamos orar ao Senhor mais uma vez. Ó Deus, nosso Pai, concede-nos nesta hora a compreensão devida, necessária, para recebermos a Tua palavra neste dia, santo dia. Atende também, ó Senhor, a nossa oração por esta congregação, preservando, ó Senhor Deus, a vida dos Teus servos, fortalecendo-os em Cristo Jesus, animando suas almas, curando, ó Senhor, as suas feridas. Nesta hora, Senhor, nós suplicamos pela recuperação do nosso querido presbítero Fortunato. Rogamos que tão logo em breve ele esteja em nosso meio. Nós rogamos, ó Senhor, pela saúde da Tua serva, nossa irmã Gilza, que o Senhor esteja com ela nesta nova luta, neste novo enfrentamento contra o câncer, e apoiando e animando o seu esposo e toda a sua casa. Ó Senhor, vem e visita a Tua igreja, aqueles que se encontram enfermos, não somente do corpo, mas de uma enfermidade muito mais séria, seríssima, a enfermidade da alma. Vem e visita as nossas casas, abençoa os pais e os filhos,
Animai, ó Senhor, o coração dos nossos jovens. Consolai, ó Senhor Deus, os nossos idosos, agora passando pela velhice. Edificai, ó Senhor Deus, dia a dia os nossos pequeninos. Abençoa, Senhor Deus, a tua igreja. Visita aqueles que ainda sofrem pela solidão, da viuvez, do divórcio, porque ainda solteiros oram por um casamento. Tem misericórdia, Senhor, da tua igreja e faz-nos lembrar que neste santo lugar é onde nós somos lembrados das tuas santas promessas, de que o Senhor sempre estará conosco, nos guardando e nos guiando, nos ensinando o caminho da vida e da santidade, corrigindo, Senhor Deus, os nossos erros e pecados. E o Senhor faz tudo isso, mais uma vez, quando fala ao nosso coração, por meio da tua santa palavra. Senhor, tem misericórdia da igreja no Brasil, tem misericórdia da nossa nação brasileira, Senhor, e desperta a tua igreja, para que testemunhe fielmente a palavra da cruz, anunciando que em breve o Senhor Jesus Cristo retornará e julgará o mundo com justiça. E bem-aventurados são todos os que nele se refugiam. Em nome de Jesus é que nós pedimos isto, ó Pai. Amém. Amém. Temos então, irmãos, aqui, como disse, uma passagem onde grande parte, eu diria que a maioria dos comentaristas não tem dúvida em concordar que esta besta que surge agora aqui no início do capítulo 13, a besta que emerge da terra, ela é melhor entendida ou melhor compreendida como representante do Império Romano. A besta então é vista na linguagem do Apocalipse como o Império Romano, como Roma, o grande império, o maior império que o mundo já conheceu. E Babilônia, como nós temos dito, é uma imagem aplicada a Israel que havia rejeitado seu esposo. E nós percebemos então que em outras passagens duríssimas da parte de Deus, quando o povo do Senhor, Israel, se afastava dos caminhos do Santo de Israel, Deus então chamava a sua própria nação, seu próprio povo de prostituta, comparando a nação à própria Babilônia, que significaria, simbolizaria na história toda iniquidade, maldade, perversão, afastamento de Deus, rebelião contra o Senhor. Eu gostaria de apresentar alguns motivos porque nós entendemos que esta besta que emerge da terra, ou do mar, perdão, a primeira aqui que aparece em Apocalipse 13, a besta que emerge do mar, ela está associada ao Império Romano. Antes disso, uma correção, a gente vai passando o tempo e vai ficando velho, e eu troquei, eu usei um exemplo, o famoso Tiamat, e na verdade era um dragão da mitologia suméria e babilônica, e foi utilizado em um desenho da minha época, eu chamei de Os Vingadores, é Caverna do Dragão. Os meninos rapidamente me corrigiram, mas eu não quis replicar perguntando os 10 mandamentos para eles, para saber se eles sabiam também. Eles sabem desenho, eu tento procurar conhecer mais um pouco a Bíblia. Mas eu agradeço a correção. Mas veja que essa figura da besta, então, e porque eu falei de Tiamat, e me permitam explicar um pouco aqui, era um deus da mitologia suméria ou babilônica, e realmente aparecia com 7 cabeças e tinha força, e foi derrotado por um outro deus que se tornaria famoso e poderoso em Babilônia, chamado Marduk. Marduk, sendo um deus em forma de homem, era aquele na mitologia babilônica que destruía a besta, Tiamat e as suas cabeças diversas e o seu grande poder. Então era uma deusa em forma de dragão ou em forma de uma grande serpente. E veja que nessa linguagem apocalíptica, o apóstolo João recebe do Senhor Jesus a visão e ele vai identificar esses poderes de incredulidade, paganismo, engano, idolatria, perversidade, todos eles com símbolos que eram muito conhecidos também dos incrédulos, então sempre identificando como algo ruim, algo mal. Mas como é que nós podemos entender a besta que emerge do mar como representante do Império Romano? Eu vou apresentar aqui aos irmãos pelo menos algumas razões. A primeira delas, hoje nós lemos em nossa liturgia 2 passagens que falam sobre isso, Isaías capítulo 60 e Isaías capítulo 17. Eu não vou voltar com vocês para lá,
mas apenas anotem para vocês confirmarem. Em Isaías 17, 12 e em Isaías 60, versículo 5, você vai lembrar o que nós lemos hoje, que o mar sempre representa, na Bíblia, as nações gentílicas em geral. Em Isaías 17 nós vimos como as nações iriam bramar, como bramam os mares, rugir como rugem os mares, mas não iriam triunfar ou iriam trazer juízo, na verdade, conforme Isaías 17 lembra, para o povo de Deus por ter se esquecido do seu Senhor. Então, em Daniel 7, que nós já lemos no domingo passado, Daniel 7, versículos de 1 a 7, depois vocês podem conferir, há uma descrição de 4 bestas que representavam, na visão de Daniel, no capítulo 7, 4 impérios, sucessivamente. E o quarto império ali representado, naquelas 4 bestas que Daniel viu e registrou em seu livro, era uma referência, essa quarta besta, ao Império Romano. Então, essa descrição aqui do Apocalipse 13, ou de Apocalipse 13, corresponde em grande parte àquela descrição de Daniel capítulo 7. Então, essa é a primeira razão. Segunda razão, ao mesmo tempo, observem que certas características das bestas anteriores, encontradas em Daniel capítulo 7, elas são incorporadas por João agora em sua descrição do Império Romano. E a ideia é tornar, então, esta quarta besta de Daniel 7, aqui agora uma besta com 7 cabeças, como aquela que seria a besta culminante. Você tem aquelas que representavam impérios anteriores, que surgiram, mas caíram: Babilônia, Pérsia, Império Macedônio, Roma. E aí, agora, o último e maior império, ou a última e maior besta, incorpora imagens dos impérios anteriores. Vamos conferir, vejam aí em Apocalipse 13. No versículo 2 diz que a besta que João viu parecia com um leopardo, ela tinha pés como de urso e boca como de leão. Então, você vai notar que as imagens do leopardo, do leão e do urso foram usadas por Daniel, o profeta, para se referir a impérios anteriores, ou seja, Babilônia, Império Medo-Persa e o Império Macedônio ou o Império Grego. Mas aí agora João vai incorporar todos esses poderes em Roma. Terceiro lugar, abra sua Bíblia comigo em 2 Timóteo capítulo 4, versículo 17. Vamos lá, por favor. 2 Timóteo capítulo 4, versículo 17. Quando, em certa ocasião, o apóstolo Paulo foi liberto do poder de Roma, quando você lê a história do apóstolo Paulo, ele, por um momento, é preso, depois ele é solto, depois ele vai ser preso em definitivo e será executado. Em 2 Timóteo capítulo 4, versículo 17, quando o apóstolo Paulo foi liberto do poder de Roma, veja como ele descreveu a sua libertação. Versículo 17 diz aí, 2 Timóteo 4, mas o Senhor me assistiu e me revestiu de forças, para que por meu intermédio a pregação fosse plenamente cumprida e todos os gentios a ouvissem. E aí ele conclui dizendo, e fui libertado da boca do leão. Veja só, ele vai usar a mesma linguagem com a qual os impérios foram descritos por Daniel, e agora João está também descrevendo-os aqui. Então você percebe que essa linguagem, ela não era estranha para os primeiros cristãos. Número 4, Apocalipse 17, vamos para lá. Quarta razão, Roma era conhecida como a cidade das 7 colinas. Veja só, em Apocalipse 17, e essa informação nós vamos trabalhar melhor mais adiante, Apocalipse 17, versículos 9 e 11, nos dizem que as 7 cabeças da besta eram duplamente simbólicas, representando 7 colinas e também 7 reis.
Versículo 9 diz assim: aqui está o sentido que tem sabedoria. As 7 cabeças são 7 montes, nos quais a mulher está sentada. São também 7 reis, das quais caíram 5, um existe e o outro ainda não chegou. E quando chegar, terá de durar pouco. E a besta, que era e não é, também é ele, o 8º rei, e procede do 7 e caminha para a destruição. Então veja que toda essa linguagem, ela é rica em símbolos e figuras, mas não era desconhecida dos primeiros cristãos naquela época e também das pessoas que conviviam, que andavam. Por exemplo, todo mundo sabia que Roma era a cidade conhecida como aquela cidade das 7 colinas. No mundo antigo, Roma era conhecida assim. Era como se hoje você escrevesse e dissesse: aquela cidade maravilhosa, Rio de Janeiro; aquela cidade que é a terra da garoa, São Paulo; aquela cidade no agreste pernambucano, a cidade das 7 colinas ou a cidade das flores, Garanhuns; ou a capital da qualidade de vida. Deixe para lá. Veja, os leitores do primeiro século saberiam instantaneamente, se usássemos essa linguagem, que estávamos falando de Roma. Sem sombra de dúvidas. Eles sabiam. 7 colinas, eles sabiam que era Roma, assim como nós aprendemos desde cedo esses termos identificadores das cidades do nosso tempo, da nossa época. Então, essas são as primeiras 4 razões. Deixe-me mostrar mais algumas. Número 5. O fato de as 7 cabeças serem 7 reis também nos ajudam a compreender aqui o capítulo 13 hoje. Por quê? Porque quando essas informações nos são dadas, elas nos ajudam a definir a data em que foi escrito o livro do Apocalipse. Eu tenho defendido desde o início que, para que de fato essas profecias se cumprissem, grande parte delas até o ano 70, com a destruição de Jerusalém e do templo, Apocalipse precisava ter sido escrito antes, ano 68, ano 66, não podia acontecer depois. Veja que se nós jogarmos a data para depois da destruição de Jerusalém, nada disso faz sentido. Então, veja que esse capítulo ele nos ajuda a datar o livro usando evidências internas. Por exemplo, 7 reis, começando com Júlio César, ou a partir de Júlio César, perdão, Roma teve 7 imperadores durante essa época. Quem foram eles? Júlio César, Augusto, Tibério, Calígula e Nero. E aí, todos eles foram seguidos por um imperador chamado Galba. Galba reinou por pouco tempo, ou seja, apenas alguns meses. Capítulo 13 diz que esse reinado não duraria muito tempo. E o que foi que aconteceu? Todas essas cabeças, ou seja, sinais de autoridade, governo e poder, foram coroadas pelo dragão, por Satanás, com blasfêmia. Veja só que interessante. A partir deste tempo, ou deste período, isso é impressionante, foi que a adoração de César começou a acontecer. A adoração a César. Começou com o imperador Augusto. A palavra Augustus, em latim, quer dizer divino. Então, a partir daí começaram a adorar a César. César era um título dado aos imperadores romanos. E essa adoração, ela foi muito intensa na região da Ásia Menor. João recebe a revelação das últimas coisas de Jesus para entregar inicialmente aquela região. Lembrem-se, as cartas foram endereçadas às 7 igrejas da Ásia Menor. 6º lugar, isso também nos ajuda a entender o ferimento na cabeça que a besta sofreu, mas logo se recuperou, milagrosamente. É uma referência, então, ao quê? 5 imperadores foram, e o significado do 6º imperador é que ele ou seja, o império teria sucessivas mortes de seus reis, as cabeças sendo cortadas, mas como que em meio a uma turbulência depois do suicídio de Nero no ano 68 depois de Cristo, Roma sobrevive. Ela passa por um momento de grande confusão, grande anarquia,
turbulência política e social, mas ela ressurge. E é interessante que tudo isso acontece ao mesmo tempo em que os exércitos romanos cercavam Jerusalém. Então, tudo isso está ocorrendo ao mesmo tempo. Essa é uma evidência, então, que nós chamamos de evidência interna, ou seja, que está dentro da Bíblia, de que o Apocalipse foi dado durante o reinado do imperador Nero César, algum tempo antes, uma vez que ele morreu em 68, algum tempo antes da destruição de Jerusalém. Sétimo e penúltimo lugar, após a morte de Nero, Roma foi governada no espaço de 1 ano por 3 imperadores, Galba, Otto e Vitélius. Então, o império foi totalmente desestabilizado. O general que lutava na frente palestina, cercando Jerusalém, se chamava Vespasiano, que vai entregar as coisas para o seu filho Tito. Tito é quem vai ficar lá, no cerco de Jerusalém. Vespasiano volta para Roma e restaura a ordem. No ano 69, então, o grande templo de Júpiter, no Monte Capitolino, ele é queimado totalmente durante a revolta lá em Roma. E você percebe que todos esses acontecimentos registrados na história foram anunciados profeticamente por Jesus ao apóstolo João. Oitavo e último lugar, devemos também ter em mente o fato de que existia uma autoridade espiritual por trás de Roma. Satanás, o dragão, velho dragão. Ele sempre está por detrás, influenciando os governos humanos, quando estes estão distantes de Cristo e da sua palavra, daquelas duas formas que falei para os irmãos na mensagem anterior. Primeiro, ele tenta corromper os corações. Se ele não consegue corromper, enganar os corações, ele vai fazer isso com a gente, constantemente, tentando colocar dúvidas se o que a gente está fazendo é certo, se vir à igreja num tempo de pandemia realmente é certo, se a gente não está atacando a saúde das pessoas, que elas podem morrer. Ele vai tentar colocar dúvidas se o que a palavra de Deus é válida e a ciência não está acima disso tudo. Se os valores que a palavra de Deus afirma ainda hoje são válidos para a sociedade do nosso tempo, o modelo de família, as questões morais e éticas, ele vai tentar corromper, e ele tem corrompido, infelizmente, o coração de muitos crentes, de muitos pastores. Mas quando não consegue fazer isso, e aí você percebe essa realidade onde irmãos nossos são perseguidos duramente por conta de sua fé, em outros continentes, ele vai deixar essa primeira tentativa, não está dando certo, eu não estou conseguindo corrompê-los, eu vou persegui-los. É sempre a mesma estratégia. E aí, nessa oitava e última consideração, por que a besta que emerge ou surge do mar era uma referência ao Império Romano, nós precisamos ter em mente o fato de que Satanás era a autoridade espiritual por trás do império, por trás de Roma. Várias vezes neste texto que nós lemos, capítulo 13, vimos que a besta ela vai obter o seu poder, a sua autoridade de alguém. Quem é este? O dragão. Veja que interessante, é versículo 2 aí do capítulo 13, lá na parte final. Assim como principados e potestades apoiaram os antigos impérios do Antigo Testamento, da mesma forma Satanás era a força espiritual por trás do trono romano. Versículo 2 diz aí, olha, e deu-lhe o dragão o seu poder. Não somente o poder, veja, deu o trono também e grande autoridade. Deu-lhe o dragão o seu poder, o seu trono e grande autoridade. Ou seja, a besta que emerge do mar representa o poder perseguidor da autoridade política incrédula. Na história, os cristãos precisam abrir os seus olhos com respeito a isso. Precisam. Veja que aqui a encarnação desta perseguição através da autoridade política incrédula
nos dias do apóstolo João, estava em Roma. O crente precisa ler a Bíblia com entendimento. O crente, se acredita que a palavra de Deus é a verdade, e se está estudando-a com seriedade, não pode deixar se enganar. Precisa saber muito bem o que fazer com o seu voto, por exemplo. E aqui nós temos um importante ponto de ancoragem, de ligação para interpretar o resto do livro. Se a besta do mar é Roma, isso nos ajuda a entender o que alguns dos outros símbolos no Apocalipse significam. Mas vamos seguir. Aí veja que tudo isso nós observamos nos primeiros 4 versículos, em que João vê essa besta que emerge do mar, e há todo um trabalho por trás do dragão, dando autoridade, poder e trono para os imperadores romanos, e a promoção da adoração à besta, que na verdade era apenas o intermediário para que o verdadeiro objeto da adoração pagã fosse adorado, o dragão ou Satanás. Aí nós vamos para a sequência. Veja agora que a besta vai guerrear com os crentes, com os santos, versículos 5 a 10. Foi-lhe dada uma boca que proferia arrogâncias e blasfêmias, e autoridade para agir 42 meses. E abriu a boca em blasfêmias contra Deus, para lhe difamar o nome, difamar o tabernáculo, a saber os que habitam no céu. Foi-lhe dado também que pelejasse contra os santos e os vencesse. Deu-se-lhe ainda autoridade sobre cada tribo, povo, língua e nação. E adorá-la-ão todos os que habitam sobre a terra, aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Se alguém tem ouvidos, ouça. Se alguém leva para cativeiro vai. Se alguém matar a espada, necessário é que seja morto a espada. Aqui está a perseverança e a fidelidade dos santos. Então, na sequência aqui, nós continuamos a observar a descrição que João, o apóstolo, faz da besta, que surge do mar, e é apontada como o Império Romano, especificamente, naquele período, o imperador Nero César. Nós temos ainda uma outra informação aqui, eu diria uma outra pista que ajuda a compreender que seria Nero, o identificado aqui como o representante do império, aquele que estava sentado no trono com todo o poder e autoridade dados pelo dragão. Eu falei para os irmãos que havia uma prática naquele tempo, a partir do imperador Augusto César, da adoração ao imperador. E aí, os imperadores, eles não eram nada senão blasfemos. Eram homens blasfemos. Veja que a adoração aberta, ela se enraizaria durante a época do imperador Augusto, e a prática variava de permitida a obrigatória. Vamos observando como Satanás ele age por trás dos governos. Ele concede liberdade, algo que é um direito inalienável dado por Deus. Inalienável. Essa liberdade, nós sabemos, só pode ser desfrutada de forma verdadeira e real em Cristo. Se conhecemos a verdade nos liberta. E aí, nós precisamos, como igreja, deixar de meninices. Uma delas seria, por exemplo, os mais importantes líderes da nossa nação, dizer para o presidente da República parar de usar o versículo de João 8, que não tem nada a ver com ele. Ele não é Cristo. Isso é sério. Por outro lado, observem que todos os governos e os seus governantes amam dizer o que a igreja pode ou não pode fazer. Isso varia de permissão a obrigatoriedade. Vocês pensam que isso só acontece em tempos de pandemia, meus irmãos? Não. E como patinhos, sem nenhum questionamento, muitos vão nessa. Mas observem, quando os imperadores naquela época assumiam um trono, assumiam nomes de blasfêmia para si mesmos. Vocês querem um exemplo?
Sebastos era um desses nomes que eles tomavam para si. E sabe o significado dessa palavra? Alguém que deve ser adorado. Os imperadores também eram chamados de divos, que quer dizer divino ou divo. Normalmente nós usamos assim. Em resumo, eles se consideravam deuses, deuses na terra. Deveriam ser adorados dessa maneira. Suas palavras não poderiam ser questionadas. Quem daria autoridade ou concessão para que os homens prestassem culto ou não, eram eles. Veja que interessante. Os cristãos foram perseguidos naquele tempo justamente por se recusarem a fazer isto. Roma não proibia que você pudesse adorar de acordo com a sua confissão de fé. Roma nunca proibiu. Mas você precisava, antes disso, receber uma concessão. Isso não é liberdade. A concessão significava: se prostre e me adore e diga que eu sou divos, Sebastos, César. Os cristãos chegavam e diziam: nós não podemos fazer isso. Não. Sebastos, divos, César é Cristo. Cristo é o Senhor. Então vocês não têm concessão. Vocês vão ser perseguidos. Vocês vão ser mortos. Então os santos estavam aqui sendo advertidos. Veja, Jesus já estava falando sobre isso, de que a perseguição viria sobre eles, cairia de uma forma mais severa. Ela é descrita aqui nesses versículos que lemos como uma guerra mais intensa contra eles, mas também o Senhor os encoraja pelo fato de que, não obstante a severidade da perseguição, ela seria curta. A besta estava acorrentada, como nós já vimos, e Deus só iria deixá-la fora da corrente por alguns meses, especificamente 42 meses. Aqui então nós somos informados que a besta só tinha o poder que tinha porque lhe foi concedido. Os cristãos precisam viver firmes no que diz a palavra do Senhor. Lutero costumava dizer, dentre as suas frases de impacto, uma delas era: o diabo é o diabo de Deus. Parece estranha essa frase inicialmente, porque a gente tem uma ideia de que o diabo não responde a ninguém, que o diabo faz o que quer. Não, ele está amarrado no sentido bíblico da questão, no sentido verdadeiro da expressão. O valente foi amarrado por alguém mais forte que ele, Jesus. E ele não vai além daquilo que lhe é permitido. Veja o que diz os versículos 2 e 5. E deu-lhe o dragão o seu poder, foi-lhe dada uma boca. Então, apesar das alegações blasfemas, nós vimos isso aí, versículos 2 e 5, né? O dragão, foi dado ao dragão o seu poder, foi dada uma boca a ele. Apesar dessas alegações, o poder da besta não se originou com ele. Ele o recebeu de Satanás, sim, recebeu do dragão, sim, mas não se esqueçam, o poder de Satanás foi limitado pela vontade de Deus. Ele não iria avançar além daquilo que Deus determinou. E os cristãos, repito, precisam viver nesse mundo com esta compreensão, precisam ter esse entendimento. Meus irmãos amados, nós temos as ferramentas em nossas mãos, nós temos a palavra de Deus, vamos crer nela. Nós temos a oração, vamos crer naquele que nos manda orar e diz que se você orar, eu vou responder, que tem o poder para responder as orações. Vamos crer que Deus abençoa e fortalece a sua igreja, quando esta desafia os poderes deste mundo, mais uma vez adorando ao Senhor de toda a terra e dizendo: César não é o Senhor, Cristo é o Senhor. Vamos avançar com esse entendimento.
Vamos treinar as futuras gerações com esta compreensão. Vamos ensiná-los a adorar corretamente para que sirvam corretamente. Vamos prepará-los para a vida, entendendo que a vida é um combate contínuo contra o dragão e a sua besta. E jamais esquecendo as palavras do apóstolo: maior é aquele que está em nós do que o que está no mundo. João, então, ele mostra que a primeira perseguição romana à igreja começaria, e a história comprova que ela começou sob Nero, e ela durou precisamente, irmãos, 42 meses. Vocês sempre, quando a gente ouve a palavra Nero, o imperador Nero César, nós o associamos àquele imperador que tocou fogo em Roma. E de fato tudo começou com isso. Após o grande incêndio na cidade de Roma, capital do império, quando os líderes começaram a suspeitar que Nero foi o causador do incêndio, ele respondeu com um bode expiatório. Foram os cristãos, eles fizeram isso. E aí, a partir desta acusação do imperador, ele era o César, ele era o Sebastos ou o Divos, as pessoas então acreditaram nele e os cristãos começaram a ser perseguidos de uma forma feroz. Tácitos, que foi um historiador romano, ele diz que os cristãos naquele tempo eram cobertos de piche. Algo semelhante ao que tenta se passar no asfalto do verdadeiro tabuleiro de pirulitos, que é as ruas da cidade de Aracaju. Naquele tempo já era usado para várias funções, inclusive cobrir os cristãos e depois tocar fogo neles. E eles saíam correndo desesperados pelas ruas romanas, enquanto Nero se banqueteava com jantares e olhava a cidade toda iluminada com pais, filhos, jovens, velhos, servos de Cristo, agonizando e queimando, ardendo por causa do fogo. Essa perseguição, ela começou em 64, mas ela teve data para acabar. Ela terminou em 68. 42 meses depois, aquele que matou muitos à espada por ser o Divos, por pressão política, foi forçado a cometer suicídio. O imperador romano, então, Nero, ele se mata com a sua própria espada. O poder de guerrear, irmãos, contra os santos era um poder que incluía, como nós vimos aí, o governo de toda tribo, povo, língua e nação, os habitantes da terra. Se os seus nomes não estivessem escritos no livro da vida, eles se entregariam em adoração à besta. E é impressionante que o livro da vida seja descrito como pertencente ao Cordeiro, Jesus, e o Cordeiro seja descrito como aquele que foi morto desde a fundação do mundo. É por essa razão, então, que Jesus vai dar palavras de encorajamento para João, para que João pregasse para as igrejas. Os santos foram encorajados com as palavras de Jesus, palavras estas que ele já estava acostumado a usar. Se alguém tem ouvidos, ouça. Eles foram encorajados a perseverar, sabendo que o Deus da justiça vê o que o seu perseguidor está fazendo. Ele vai lembrar que não havia necessidade de empunharem a espada em legítima defesa, porque conforme aí a expressão dada por Jesus, se alguém leva para cativeiro vai. Se alguém matar a espada, necessário é que seja morto a espada. Assim como Nero, repito, foi cruel, sua maldade para com os outros, no final ele foi forçado a cair sobre a sua própria espada. Ou seja, João vai receber de Jesus a expressão: aqui vocês vão encontrar onde reside a paciência e a fé dos santos. Ele vai dizer
esperem. Versículo 10. Aqui está a perseverança e a fidelidade dos santos. Confiem naquele que triunfou, que reina sobre tudo e todos, pois o poder da besta não será por muito tempo executado ou exercido. Versículos 11 e 15, observem, irmãos, nós vamos ficar até aqui. Eu acredito que vocês ficaram esperando que eu chegasse até o número da besta, mas o tempo não nos permite. Mas nós vamos chegar, se Deus permitir, no próximo sermão. Versículos 11 a 15. Vi ainda outra besta emergir da terra. Agora aparece outra besta, observem. Possuía 2 chifres, parecendo cordeiro, mas falava como dragão. Verso 12. Exerce toda a autoridade da primeira besta na sua presença. Faz com que a terra e os seus habitantes adorem a primeira besta, cuja ferida mortal fora curada. Também opera grandes sinais, de maneira que até fogo do céu faz descer a terra diante dos homens. Seduz os que habitam sobre a terra, por causa dos sinais que lhe foi dado executar diante da besta, dizendo aos que habitam sobre a terra que façam uma imagem da besta, aquela que, ferida a espada, sobreviveu. Lhe foi dado comunicar fôlego à imagem da besta, para que não só a imagem falasse, como ainda fizesse morrer quantos não adorassem a imagem da besta. Então, já identificamos a besta do mar, uma grande e ameaçadora besta, uma fera terrível com o Império Romano. Suas 7 cabeças são 7 colinas, mas também significam 7 reis. O sexto, Nero, estava reinando na época em que João, preso na ilha de Patmos, recebeu a revelação do Apocalipse. Mas aqui na sequência nós encontramos uma besta menor. Veja que ela não surge do mar, mas ela surge da terra. Ela não parece aterrorizante da mesma forma que a feroz besta que surge do mar, porque ela lembra um cordeiro, ela parece um cordeiro. Mas observem que a linguagem dela é diferente. Versículo 11, parecendo um cordeiro, mas falava como um dragão. O dragão Satanás também estava por trás dela. Nós precisamos então determinar a identidade dessa besta da terra, ou terrestre, e aí nós vamos procurar fazer isso juntando algumas informações. A primeira delas é que João identifica esta besta com um falso profeta. Ele vai aparecer mais adiante. Veja o capítulo 16 aí, versículo 13, por favor. Capítulo 16, versículo 13. Apocalipse 16, versículo 13. Então vi sair da boca do dragão, da boca da besta e da boca do falso profeta 3 espíritos imundos semelhantes a rãs. Apocalipse 19, versículo 20. Apocalipse 19, versículo 20. Mas a besta foi aprisionada e com ela o falso profeta que, com sinais feitos diante dela, seduziu aqueles que receberam a marca da besta e eram os adoradores da sua imagem. Os 2 foram lançados vivos dentro do lago de fogo que arde com enxofre. Apocalipse 20, versículo 10. Apocalipse 20, versículo 10. Então, essa é a terceira e última pista aqui. O diabo, o sedutor deles, foi lançado para dentro do lago de fogo e enxofre, onde já se encontram não só a besta, como também o falso profeta. E serão atormentados de dia e de noite pelos séculos dos séculos. A besta que surge da terra, portanto, ela é descrita como uma figura religiosa, não é uma figura política. É uma figura religiosa, um profeta, mas que dá uma bênção àqueles que adoram a besta que emerge do mar, Roma. Então, você tem poder político, poder religioso. O que é que nós começamos a enxergar aqui? Obviamente, um relacionamento acolhedor com Roma. Esse profeta falso, ele foi abraçado pelo império. Aceitou se curvar e adorar o imperador. E esta besta, veja que ela tem o poder,
a religiosa, né, de fazer sinais e maravilhas. Ela surge da terra, e a palavra terra aqui na língua grega é melhor compreendida como uma terra, um povo. Não é que ela está surgindo, abre a terra e ela sai, não. Ela é identificada com um povo, com uma região. E aí quando você procura entender e juntar tudo isso, você começa a observar que a besta que surge da terra parece representar algo que nos dias de Jesus foi tão evidente: o sacerdócio apóstata de Israel, tendo o seu sumo sacerdote como um possível representante. Como é que nós podemos ver isso? Nós temos exemplos de como os líderes religiosos judeus, eles trataram o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Eu posso citar aqui para vocês alguns exemplos. Por exemplo, o primeiro deles, João capítulo 11, versículos 47 a 50. Evangelho de João, capítulo 11, versículos 47 a 50. Essas passagens, elas são muito importantes para a gente entender aqui a identificação desta besta que emerge da terra com o falso sacerdócio de Israel. Ou seja, a apostasia do meio do próprio povo de Deus naqueles dias. Evangelho de João, capítulo 11, versículos 47 a 50. Então, os principais sacerdotes e os fariseus convocaram o sinédrio e disseram: "Que estamos fazendo, uma vez que este homem opera muitos sinais?" Referindo-se a Jesus. "Se o deixarmos assim, todos crerão nele. Depois virão os romanos e tomarão não só o nosso lugar, mas a própria nação." Caifás, porém, um dentre eles, sumo sacerdote naquele ano, advertiu-os dizendo: "Vós nada sabeis, nem considerais que vos convém que morra um só homem pelo povo e que não venha a perecer toda a nação." Veja como eles trataram Jesus. Não receberam como Rei Deus, o verdadeiro Divos, o verdadeiro Sebastos, aquele que é digno de adoração, mas eles estavam dispostos a entregá-lo à morte, levantando falsas acusações, dá-lo para morrer nas mãos da besta que emerge do mar, para se safarem de uma terrível destruição. Eles se enganariam com isso. O ano 70 estava próximo. Mas aí você deve me perguntar: mas pastor, e quanto aos sinais e feitiçaria? Porque essa besta que emerge da terra tem poder para realizar sinais, versículo de número 13, fazendo até fogo do céu descer à terra diante dos homens. No livro de Atos dos Apóstolos, nós temos indicações desse tipo de comportamento já entre os judeus. Veja só, Atos capítulo 8, versículo 9. Vocês lembram de Simão? Ora, havia certo homem chamado Simão, que ali praticava mágica, iludindo o povo de Samaria e insinuando ser ele grande vulto. Atos 8, versículo 9. Simão era judeu. Atos 13, versículo 6. Havendo atravessado toda a ilha até Pafos, encontraram um certo judeu, mágico, falso profeta, de nome Bar Jesus. Elimas também era o nome árabe com o qual ele era conhecido, Elimas o mágico. Mas esse era o nome árabe dele. Seu nome era judeu, Bar Jesus. Bar Jesus era mágico, ou feiticeiro, falso profeta, dentre os judeus. E aí, não se espantem quando hoje nós percebemos igrejas evangélicas com práticas esquisitas, aquilo que a Bíblia recomenda, práticas mais semelhantes ao que nós estamos vendo aqui em Atos 13 e Atos 8. Alguns deles, vocês devem lembrar, capítulo 19, versículo 13, tentaram usar até o nome de Jesus como se fosse um amuleto.
O que não é também estranho para nós hoje. Atos 19, versículo 13. E alguns judeus, exorcistas ambulantes, tentaram invocar o nome do Senhor Jesus sobre possessos de espíritos malignos, dizendo: esconjuro-vos por Jesus a quem Paulo prega. A sequência da leitura nos mostra que essa prática não deu certo e eles tomaram a verdadeira surra dos demônios. Mas observe, irmãos, as evidências de que os judeus aqui mencionados não eram aqueles que promoveram rebeliões violentas, revoltosas dentro da cidade, nós já vimos isso, mas eles formavam um outro grupo. Você tem o grupo dos rebeldes violentos, você tem um grupo agora de traidores judeus que trabalharam de mãos dadas com o Império Romano. Satanás estava atrás de Roma, e esses homens estavam prostrados diante de Roma, tornando-os uma sinagoga de Satanás. Vocês percebem agora? Porque quando o apóstolo João recebe a revelação da carta à igreja de Esmirna, para a igreja de Esmirna, o Senhor Jesus vai se referir a esses religiosos como sinagoga de Satanás. Eles estavam mancomunados, associados com Roma. Quem estava por trás do Império Romano? Satanás. Eles eram, como Jesus disse uma vez a respeito de seu pai: vós sois do diabo, que é vosso pai, e quereis satisfazer-lhe os desejos. Ele foi homicida desde o princípio e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Eles eram, como Jesus disse, João 8,44, mentirosos, negando o poder de Deus, negando o senhorio de Cristo, negando que Cristo era o Messias prometido. A liderança judaica, meus irmãos, nesse tempo, e portanto estavam sob juízo, ela era demoníaca de fato. Demoníaca de fato. Bem, eu acho que vai dar para a gente chegar aqui ao final. Versículos 16 a 18. Vamos ver agora a parte final, é a parte que sempre nos interessa muito. 16 a 18, a todos os pequenos e os grandes, os ricos e os pobres, os livres e os escravos, faz que lhes seja dada certa marca sobre a mão direita ou sobre a fronte, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca, o nome da besta ou o número do seu nome. Aqui está a sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, pois é número de homem. Ora, esse número é 666. Para a gente compreender esta parte, que normalmente é uma das partes muito mal interpretadas do Apocalipse, literalmente nós devemos voltar ao ABC. Os nossos filhos agora que já se formaram recentemente ou estão para se formar, os doutores do ABC, nós vamos voltar e vamos aprender com eles aqui um pouco. Por que eu estou dizendo isso? Vejam, em português nós usamos letras romanas e algarismos arábicos. Quando nós queremos soletrar um número, nós escrevemos 3. Nós escrevemos então a palavra, nós não colocamos ela por meio de números. Quando queremos usar um símbolo para isso, nós escrevemos também 3. Então, nós estamos acostumados com um sistema bem distinto. E esse sistema, ele é um sistema muito bom, claro, mas ele traz uma dificuldade para a gente compreender quando passagens como essa da Bíblia estão diante de nós, porque a forma como nós usamos hoje os números ou os numerais, a forma como nós escrevemos hoje no Ocidente, em língua portuguesa, para ser mais direto aqui para nós, é muito distinta. Veja só, é distinta, por exemplo, de como isso acontece em hebraico, grego e latim. Naquele tempo, as coisas não funcionavam dessa forma.
Eles não usavam símbolos árabes para escrever seus números como nós fazemos, 1, 2, 3, mas eles usavam as letras de seus próprios alfabetos, tanto para sons fonéticos como para números. Então aqui você já tem uma coisa diferente. Então, por exemplo, em grego, a primeira letra, a letra alfa, que é semelhante à nossa letra A, que soava uma vogal em particular, também tinha um valor numérico. Alfa, que tem o som da letra A para a gente, também significava o número 1. Veja só como isso é bem diferente, né? Era comum no mundo antigo essa prática de interpretação chamada de gematria. Você usava o próprio alfabeto para ler, mas também para matemática, para trabalhar os números. A gematria é um código alfanumérico de atribuição de um valor numérico a um nome, palavra ou frase de acordo com suas letras. Então, por exemplo, se eu pudesse aqui dizer em números como ficaria o meu nome, meu primeiro nome, meu nome é composto, Alan Kleber. Vou tomar o meu primeiro nome, Alan. O que eu precisaria fazer era só somar números. Era assim que funcionava a gematria. Por exemplo, A significando o número 1, L significando o número 30, A novamente o número 1 e N o número 50. Aqui eu estou trazendo para vocês já em língua portuguesa, mas Alan, se eu fosse escrever em grego, seria 1 mais 30 mais 1 mais 50. Então, se naquele tempo alguém se referisse ao meu nome, ou quisesse se referir ao número que somadas essas letras significaria, meu nome seria 82, por exemplo. É bem diferente dos dias atuais, muito diferente. Veja só, lá em Pompeia, onde aconteceu aquele desastre, a erupção vulcânica e tal, foi encontrado um grafite uma escrita dizendo assim, é bem interessante isso, nas descobertas arqueológicas: eu amo aquela cujo número é 545. Já pensou? Isso aí os meninos podem usar como códigos para tentar enganar os pais, né, das meninas. Mas aí, aqueles que vão estudar gematria agora, os pais vão ficar atentos. Começar a mandar número pelo WhatsApp, o pai já vai ficar ligado. Que conversa é essa? Naquele tempo era assim: eu amo aquela cujo número é 45. Ou seja, essa forma como eles trabalhavam, que é muito diferente da nossa, foi justamente a maneira como João, que recebeu a visão do Senhor Jesus, ele mandou uma mensagem para as igrejas. Lembre-se, João estava preso, numa ilha, exilado por causa do Evangelho. Ele estava preso sob o governo da besta que emerge do mar, Roma. E como é que ele iria então agir? Como é que ele iria então proceder? João sabia o nome da pessoa em que estava pensando. Ele também cria piamente que qualquer membro daquelas igrejas da Ásia Menor, razoavelmente inteligente, seria capaz de descobrir isso também. E aí, por essa razão, observem o que diz no final do capítulo 13, versículo 18. João vai escrever o quê? Aquele que tem entendimento, ou seja, que conhece esta técnica de interpretação, muito comum para quem falava hebraico, grego ou latim, calcule o número da besta. O número significava um nome. Então, seria estranho, por exemplo, se um jovem naquela época, vamos lembrar aqui de Demétrio de Éfeso, ficasse acordado até tarde da noite, depois que o Apocalipse fosse lido para a sua igreja, e pela manhã ele perguntasse ao pai quem poderia ser esse. Por quê? Porque eles eram treinados a descobrir, eles identificavam rapidamente. Quem é o 52? 52 é o Alan. Quem é a 545?
Ele sabia o significado do nome daquela moça. Então, João estava convidando-os a usar um sistema muito óbvio para eles. E não seria muito óbvio escrever claramente o nome, dizer claramente o nome, uma vez que presos, as suas correspondências, elas eram verificadas, elas eram conferidas. Tudo que saía de Pátimos precisava ser lido. Ainda hoje isso acontece. Então, a besta que emerge da terra, que representava Roma, João estava dizendo, seria destruída. Como é que ele ia falar isso em uma linguagem que o próprio império lesse e dissesse, mas que história é essa? Que linguagem é essa? Que destruição é essa que vai acontecer? Ele então vai convidar os seus leitores a transliterar o nome grego da besta. É por essa razão que muitos intérpretes da Bíblia chegam à mesma conclusão. Se João fizesse isso da forma mais fácil, qualquer grego, ou os romanos que falavam grego, iam olhar e iam dizer, não, ele está falando sobre o imperador. João vai então dizer para que eles fizessem isso em hebraico, o que os seus censores jamais iriam notar. Ele vai transliterar o nome do imperador daquela época, Nero César, para o hebraico. E uma vez que as marcações elas fossem adicionadas, eles então poderiam pronunciar, transliteradamente falando, Neron Kaiser. A soma então dos números é bem interessante. O N50, o R200, tem o som de N na língua hebraica 6, vai com uma letra diferente, que seria mais ou menos o nosso V, mais um N50, um K número 100, o S número 60, o 200, então finalizando com a palavra R novamente. A soma de 50 mais 200, mais 6 mais 50, mais 100 mais 60 e mais 200 vai chegar ao número do homem. 666. É simples. Nero era a cabeça da besta que governava na época em que esta revelação foi dada, e ele identificava a sexta cabeça daquela besta que emerge do mar. Então, observem que isso desmistifica muito o que muitos, na verdade, acreditaram e algo que se passou por gerações. Já disse isso mais de uma vez. No meu tempo de adolescente na igreja, a gente ficava com medo da chegada do código de barras. Que você tinha nos refrigerantes, você tinha nas latas de comida, você tinha nas caixas de leite. Depois os cartões com chip começaram a ficar preocupados. E aí começaram a dizer, mas e essa marca agora o que significa? É a marca da besta. Depois começaram a falar, até começaram a espalhar outra loucura, de que as vacinas contra o coronavírus já injetariam nos braços da população esse chip. As pessoas começam então a fugir de algo que, veja, por não entenderem a linguagem que João usa, foi muito acessível e compreensível para quem ia receber. Não poderia ser em grego, porque senão os guardas iam ler, eles sabiam ler e identificar os códigos. Ele manda em hebraico. Em hebraico a soma vai chegar a 666. Lendo essa soma, através dos números, você chega então ao nome do imperador. Um comentário então aqui deve ser feito também sobre a marca da besta, que é importante para nós. A perseguição incluiria o quê? Proibir os crentes de meios de subsistência. Eu conheci um presbítero lá de Pernambuco, já na glória com o Senhor, que já velhinho contava a história dele,
quando em Catolé do Rocha, no sertão da Paraíba, o seu pai abraçou o evangelho. Seu pai era comerciante. Uma vez crente, então os sacerdotes das cidades diziam: aquela família crente, ninguém compra dele e ninguém vende para ele. Eles se mudavam várias e várias vezes porque eram crentes. Os crentes mais antigos sabem da perseguição que seus pais sofreram. Sabem o que significava ser o único crente da escola ou da universidade. Sabem o que era vir para a igreja e sofrer ataques, pedras sendo lançadas contra os vidros, templos sendo destruídos, igrejas sendo queimadas. A perseguição ainda hoje existe. Se um jovem na Ásia, em determinadas regiões, chegar para seu pai e disser: eu recebi a Cristo como meu Senhor e Salvador, ele é expulso de casa, ele perde a herança, ele é lançado para a rua. Essa realidade, meus irmãos, não mudou. Iria acontecer naqueles dias. O mercado seria fechado para os crentes e eles não teriam meio de subsistência. Eles iam fazer isso fechando e estrangulando economicamente os cristãos. Eles não iam comprar ou vender, a não ser que estivessem dispostos a receber a marca da besta. Aqui é uma paródia diabólica da exigência de Deus para os seus filhos, que carregassem a lei de Deus em suas mãos, em suas testas. A besta então viria para, distorcendo a verdade, exigir de todos os seus cidadãos total e completa devoção. Cristãos, estejam atentos, abram seus olhos. Nada nesse mundo é mais importante do que a verdadeira liberdade que nós temos em Cristo. Nada. Nem que seja em nome da ciência, em nome da saúde, em nome da educação. Pense bem. Às vezes a obrigatoriedade é: seu filho tem que ir para a escola, não pode ficar em casa. Aí pais decidem: não, o direito de educar os filhos é nosso. E aí o Estado impõe, os governos exigem. Cristãos, abram seus olhos, tomem as decisões certas. O que vocês vão fazer ou deixar de fazer com base na palavra de Deus. Não vai demorar muito e em nossos dias, com o avanço da impiedade dos governos, essa mesma marca vai imperar, e não vai ser por meio de chips, não, de exigências cada vez mais de que nós nos curvemos a César e neguemos a Cristo. Mas lembre-se que o Apocalipse também nos diz que nós temos a marca do Cordeiro. Nero César naquele tempo era a besta da vez, mas implicaria em muitas outras que apareceriam na história. Hitler, Stalin, Mao Tse-tung, imperadores no norte da Coreia, a China comunista perseguindo os cristãos. Esses líderes sempre terão por trás de seus tronos aquele que vai dar poder, vai dar autoridade e vai fazê-los governar. Mas cristãos, não se esqueçam: quem limita os poderes deste mundo, quem tem o governo das nações, quem foi instituído Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Cristãos, lembrem-se, Nero em 68, sendo a besta daquele tempo, morreu. Todos os imperadores romanos e o Império Romano caiu. Até mesmo dentre os do povo de Deus que se rebelaram, pereceram. Nós precisamos seguir avante, firmes e confiantes no que Deus tem providenciado e dado para o seu povo. Vamos orar. Senhor nosso Deus, misericordioso Pai, ajuda-nos a compreender mais e mais o que Tua palavra nos diz.
a saber que esta mensagem do livro do Apocalipse, ela não tem por objetivo nos fazer imaginar coisas, mas é uma revelação clara, direta. É um desafio para nós entender esses símbolos, figuras, imagens, mas o seu sentido, a sua mensagem, o seu objetivo, sempre único, para mostrar a vitória do Cordeiro Jesus Cristo sobre os poderes desta terra. O poder dos governantes, o poder do diabo, o antigo dragão, não seria total e amplo para todo sempre. Permite-nos, Senhor, enxergar o que a Tua palavra nos diz e o que aconteceu na história. Que ainda hoje o maior reino deste mundo é o reino de Cristo. Que inumeráveis, incontáveis cristãos estão espalhados ainda hoje pelo mundo. O que os homens apresentam, apenas uma mera estimativa. Nos continentes, nos lugares mais inóspitos, nos lugares quentes ou frios, nas matas fechadas ou nas matas ou nas selvas de pedra, o teu povo que se chama pelo teu nome está espalhado e te serve e te adora. E mesmo sofrendo perseguição, não nega o precioso nome de Jesus. Ajuda-nos, Senhor, a entender esta mensagem e lembrar que um homem já idoso, servo do Senhor, preso por causa do Evangelho, mas cheio de esperança com o que viu, com o que Cristo revelou, levaria essa mensagem para as igrejas, prepararia as igrejas para aquilo que o Senhor Jesus Cristo prometeu e cumpriu na história. Ah, Senhor, que esta mensagem traga conforto, fé e esperança ao nosso coração cansado, nos animando a prosseguir, a seguir adiante, a pregar o Teu santo Evangelho e testemunhá-lo com vigor, com fé e esperança, sabendo que este livro maravilhoso nos assegura as promessas daquele que disse que voltará segunda vez para julgar o mundo com justiça e resgatar a sua igreja gloriosamente. Ah, Senhor, abre os nossos olhos para que não nos deixemos enganar pelas ilusões do antigo dragão, da antiga serpente, mas que estejamos firmes na palavra de Cristo e atentos aos sinais que o Senhor nos tem dado no decorrer da história. Estejamos juntos, firmes, e que jamais troquemos a liberdade que temos em Cristo Jesus por qualquer outra coisa, mas sigamos avante. Confiemos sempre no propósito do Senhor de fazer a tua igreja avançar sob a tua graça, sob o teu cuidado maravilhoso e protetor. Em nome de Jesus é que nós oramos. Amém.